De favelado a multi-empresário na China, esse é o primeiro vídeo barra episódio do nosso podcast diretamente da China. Nem inventei ainda um nome para esse tipo de vídeo, mas enfim, tá começando hoje. Hoje é o episódio número 1 de uma sequência de séries na qual eu vou estar falando de vários assuntos, da qual me levou de favelado. Bota aí no Google aí se você quiser. Duque de Caxias, bairro Centenário, favela do Santuário. É um complexo de 4 favelas. Favela do Santuário, Morro do Sapo, Quarte 8 e Mangueirinho de Caxias. E eu fui nascido e criado nesse meio aí. Isso desde quando eu me entendo por gente. E hoje, em 2025, casado, 2 filhos. Minha filha tá para nascer agora. Família aqui na China, multiempresário, tendo algumas empresas aqui na China, empresas próprias, e nós vamos estar decorrendo durante esse vídeo, esse episódio, que eu não tenho a mínima noção quanto tempo vai durar, sobre como que eu saí disso, qual foi o caminho percorrido, o que eu tive que mudar na minha vida. Afinal de contas, como que eu vim parar na China? Uma pergunta que me fazem muito. Eu sou empresário aqui na China, um dos nossos ramos aqui na China é prestar consultoria e assessoria de importação. E os meus clientes têm essa curiosidade, né? Léo, como que você foi parar na China, cara? Então nós vamos estar percorrendo tudo nesse vídeo aqui, mas a mensagem principal é como que eu saí? Como que eu consegui furar essa bolha? Como que eu consegui chegar até aqui? Quais foram as ferramentas? Qual foi o caminho? E o caminho eu vou estar descrevendo aqui. E se eu, um cara que basicamente foi criado numa realidade na qual saía do portão de casa, eu já via, infelizmente, o pessoal lá consumindo e vendendo drogas, que acontece muito dentro de favelas, e hoje estou aqui como multiempresário cristão, falo 2 e 3 idiomas fluente, consigo me comunicar muito bem em alguns outros idiomas, então estamos aqui como que foi feito isso. A primeira coisa que eu quero falar aqui para você, tá? Comenta aqui embaixo. Comenta, eu quero ouvir a sua opinião, eu quero te ouvir de fato. Eu pessoalmente vou lá e vou ler os comentários, vou comentar em cima dos comentários, vou dialogar com você. Eu quero te conhecer mais, quero conhecer a tua jornada, quero trocar experiências com você. O meu Instagram é leochina.br, tá? Me chama no Instagram, me chama no direct, eu adoro olhar o Instagram, o direct lá. Tô publicando poucas coisas lá, mas eu tô sempre olhando lá o direct. Então, chama lá, vamos bater um papo, trocar algumas experiências. Comenta, compartilha, se inscreva no canal, porque a partir de agora, como que esse é o vídeo número 1, nós vamos estar postando com frequência ferramentas, experiências, falar sobre esse universo de China também, importação, falar sobre saúde, falar sobre, saúde, sim, você vai ter a oportunidade de me conhecer, eu vou estar publicando lá também sobre um pouco do meu passado. Eu pesava 147 quilos, emagreci mais de 55 quilos em menos de um ano, sem tomar remédio, sem fazer cirurgia, foi na marra. Temos algumas experiências para poder trocar referente a isso. Então, se você quer ficar por dentro, então simplesmente comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, tá? Sem mais delongas, até tenho aqui um roteiro, na verdade não um roteiro, algumas anotações que eu fiz para que eu não possa esquecer nada, porque a história é longa. Vamos começar lá em 2008, para ser mais exato. Eu estava exatamente numa lan house, lá dentro da favela do Santuário. Antigamente era lan house, não tinha computador. Na verdade, eu vim ter computador aqui na China pela primeira vez. Então, acessava a internet pela lan house. Acho que alguém vai se identificar aqui. E eu recebi um comentário. Como é que era o nome que se falava, gente? Era um depoimento. Acho que era depoimento que se falava na antiga Orkut. É antigo. Só os dinossauros vai lembrar disso. Que a rede social que nós usávamos na época era o Orkut.
e eu recebi acho que era depoimento que você falava, e falando assim: "Cara, você é músico? Que doideira! Pô, acho que você não vai lembrar de mim, eu estudava assim, tal, 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 eu estudava no mesmo lugar, mas você, estudou com a minha irmã Laís e tal, não sei o quê", o nome dessa criatura abençoada que eu tenho o maior respeito, Ana Paula Mariano, a pessoa que foi o caminho ali para eu poder vir pra China. Tem aqui um objetivo definido que eu vou falar também, mas a Paula me mandou mensagem em 2008, me convidando para poder vir para a China. Essa parte eu vou acelerar e depois em outros episódios eu vou estar me aprofundando mais sobre isso. Mas basicamente eu fui interrogado pela Paula me perguntando assim: "Você tem vontade de vir para a China?" Eu falei: "Claro que não". "Como assim, cara? Vim pra China, você tá doida?" "Não, cara, eu vi que você é músico. Na época eu tocava numa casa de show chamada Olimpo, era Olimpo, eh, lá no Rio de Janeiro. E eu publiquei uma foto minha tocando no palco, e ela era musicista, era cantora, e ela: "Pô, não sabia que você era música e tal", enfim. Eu trabalho na China já tem algum tempinho, já tá quase 2 anos que eu tô aqui na China, numa empresa brasileira, numa churrascaria brasileira, e eles precisam de músicos aqui. "Você toca violão e tal?" Eu sei que ela fez uma pergunta lá, nós esticamos essa conversa lá no MSN. Quem vai lembrar do MSN? Cara, é antigo, eu tô divulgando a minha idade, putz. MSN, começamos a conversar, enfim, ela fez a proposta, falou, explicou como é que funcionava, eu rejeitei de cara, porque eu nunca ouvi falar da China, né. Eu até brinco: "Pô, se fosse os Estados Unidos, uma França, uma Itália, né, mas tipo Estados Unidos, China", falei: "Pô, não tô muito afim não". Sei que a conversa a gente foi falando, a gente foi conversando, conversando até que eu me animei, né, convidei um amigo meu, Thiago Testa, hoje, componente lá, capa, um dos artistas do grupo Fundo de Quintal, no qual eu tenho muito orgulho. Thiago Testa, beijo pra você, meu irmão, amo tua vida, parabéns pelo sucesso. Convidei ele, ele também não aceitou. Mas daí foi uma longa conversa, né, se eu não me engano de 2008, eu não me lembro exatamente o mês, mas esticou até abril de 2009, foi quando de fato nós fomos, né. Dali eu já começo até com um insight aqui para você, que nessa minha caminhada, nessa caminhada de crescimento, eu aprendi a guardar algumas informações. Eu era muito boca solta, falava tudo, então assim que eu decidi experimentar, eu falei pra todo mundo, enfim, deu errado, né, você já pode se imaginar o que aconteceu, eu contei pra todo mundo que eu ia pra China, que eu ia pra China, em 2008 deu errado. Aí em 2009, Ana Paula, ela foi para o Brasil de férias, ela morava no mesmo bairro do que ela foi me visitar, eu fui visitar a casa dos pais dela, saímos para poder jantar, fizemos um ensaio, inclusive, foi onde que eu vi verdadeiramente que aquilo ali era um fato, que ela realmente estava na China, que era seguro, que ela foi e voltou, estava de férias e iria voltar de novo e gostaria que nós voltássemos com ela. Ela voltou em março, em abril nós estávamos na China e daí começou essa minha jornada de China. E qual foi a ferramenta que Deus utilizou para poder me tirar do Brasil e começar uma história na minha vida? Foi a música, tá? Deixa eu te falar uma coisa, você já tem tudo que você precisa. Quando eu analiso, todos os milagres que Jesus fez, ele precisava do mínimo possível, que na nossa cabeça é o mínimo, é pouco. Tem uma passagem muito conhecida como os 5 pães e 2 peixinhos, em cima disso Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe e várias pessoas comeu. Milhares e milhares. A Bíblia diz que foi mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Eu estava ouvindo um podcast esses dias e alguns teólogos imaginam ser mais de 20.000 pessoas naquele dia. Então, eh, Jesus precisa do mínimo possível para poder fazer o milagre. Então Deus vai utilizar na tua vida exatamente o que você precisa. Então não precisa ficar pensando assim: "Cara, não tenho nada, não sei nada". Certamente você tem alguma coisa que é suficiente como matéria-prima para que Deus possa fazer muita coisa na sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu na minha. Em 2009, quando de fato eu tive ali esse convite para poder vir para a China, eu cheguei na China através da música, tá, através da música. Até eu gosto sempre de fazer uma oração no meio, antes de começar,
o podcast. Hoje eu não fiz, então vou aproveitar aqui e vou fazer contigo rapidamente aqui, tá? Pai, muito obrigado pela mensagem que você já colocou aqui no meu coração. Eu sei que esse projeto, ele vem de você. Eu sei que esse projeto, ele é seu. Eu sei que me entregou. Eu sei que você vai trazer na minha memória exatamente a mensagem, a palavra, o incentivo que o Senhor quer que eu traga aqui nesse vídeo. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Tenho imensa gratidão e já agradeço de antemão tudo que o Senhor vai derramar aqui nesse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com a minha oração, é só falar amém aí nos comentários, amém em pensamento, quando você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio, tá? Então vamos lá. Cheguei na China em 2009 e durante 2 anos, basicamente, da minha vida, eu fiquei focado na música. Não sabia de nada, eu não tinha nenhum tipo de pensamento. Então vem o segundo insight aqui. A minha mudança, ela de fato aconteceu quando eu entendi que eu precisava ter um objetivo na minha vida para que eu possa crescer, sair da inércia. Deus vai usar na sua vida o que você tem. Imagina a ferramenta que você tem, a coisa que você tem. Eu lembrei de uma passagem agora que é uma viúva que estava prestes a perder os 2 filhos pela dívida que eles tinham, ela não conseguia pagar. Então, na época, se você não pagava suas dívidas, se você tivesse filhos, por exemplo, especificamente nesse caso, os seus filhos poderiam ser escravizados para poder pagar a sua dívida. Ela foi ao profeta e o profeta perguntou para ela o que ela tinha. Ela falou que não tinha nada. Aí depois ela pensou, eu tenho um pouco de azeite em casa. E Deus, através desse profeta, falou para ela assim, ó, vai lá, pega todas as vasilhas que você puder, aí pede para seus vizinhos, pede para todo mundo, se tranca dentro de casa e enche com um pouco de azeite que você tem, enche todas as vasilhas que você tem lá, tá? E Deus multiplicou pouquinho de azeite que ela tinha, no máximo de vasilhas que ela tivesse. E o azeite só parou de ser derramado quando as vasilhas acabaram. Então significa que o azeite não acabou. O que acabou foi as vasilhas para poder armazenar o que ela tinha, né? Então, vai depender ali, vai ter um momento que você vai chegar na sua vida que aquela ferramenta que você tinha inicial foi essencial para se iniciar. Mas para você ir além, você vai precisar de mais coisas, né? E na época, a mentalidade foi o que mudou, né, a minha vida. Porque quando eu cheguei no caminho, né, eu fiquei de 2009 a 2000 finalzinho início de 2012, né, 2 anos e um pouquinho aqui na China, o meu contrato acabou, eu tive que ir para o Brasil, tá? Eu tive que ir para o Brasil por burrice. Eu não tinha mentalidade nenhuma. Por que burrice, Léo? Porque a empresa queria renovar o contrato, mas a Paula, né, ela não queria renovar o contrato e o Thiago, também não queria renovar o contrato. E o gerente da casa falou com a Paula, que ela era líder da banda na época, perguntando se eles queriam renovar. Eles falaram que não, então o pessoal imaginou que eu também não queria ficar, que eu queria terminar meu contrato e voltar para o Brasil, só que isso não era verdade. Só que eu não sabia me posicionar, eu não tinha atitude, eu não tinha nada, eu só tocava ali e vivia a minha vida. Imagina, um cara nascido e criado em favela, vivendo um estilo de vida que eu nunca imaginei viver, comendo coisas que eu nunca imaginei comer, frequentando lugares que eu nunca imaginei frequentar. Indo pra cima e pra baixo de táxi, porque aqui o táxi era muito barato, ainda é muito barato. Eu tinha recursos para isso. O salário que eu recebia pagava e ainda sobrava. Então eu tinha uma qualidade de vida que eu nunca tive no Brasil, né? Imagine, uma família de era meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, morando quarto, sala, cozinha, banheiro. Eu nunca tive quarto. A primeira vez que eu vim ter quarto na China, a primeira vez que eu vim ter quarto na vida foi na China. Então, eu estava completamente focado ali naquela vidinha. Só e o sonho acabou. Tive que voltar pro Brasil. E nessa época que eu voltei no Brasil, eh, eu vivi na prática aquela situação que eu até coloquei aqui, ó, gangorra, subir e descer. Na prática, na prática, na prática, na prática. E foi muito bom, tá? Foi muito bom pro meu crescimento, que eu vi que realmente, quando Deus abre uma porta para você, ele vai abrir a porta com a ferramenta que você já tem. Porém, no meio do caminho, você tem que começar a criar outras oportunidades, aprender outras coisas para você possa galgar outros caminhos. E na época aqui, eu tive a oportunidade de aprender o inglês, eu tive a oportunidade de aprender o chinês, eu tive a oportunidade de aprender a profissão que hoje rege a minha vida, né? Então, eu não agarrei essa oportunidade, eu não tive a mentalidade para isso. Eu estava naquele mundinho ali redondo e caí. Puf.
voltei pro Brasil, voltei pra realidade, tocar na noite, uma coisa que eu fazia, que eu gostava muito, mas era cansativo, era perigoso, fui assaltado, nossa, tive bastante situações ali que me fez refletir bastante na vida. Porém, foi necessário para eu poder crescer e eu aprender, principalmente eu aprender que, eu precisava me desenvolver. Se você fica estacionado, vai velho, você já era, você vai ser atropelado pela vida. E foi justamente acontece, tá, esse sobe e desce, mas cair não tem nenhum problema. Desde o momento que você cai, levanta, sacode a poeira e continua andando. Esse é o estilo de mentalidade que eu comecei a adquirir na época. Eu nunca parei. Eu fui arrumar um emprego porque a música não estava dando, não era o suficiente para eu poder ter o mínimo de qualidade de vida que eu queria, tá. Nessa época de 2012 principalmente, eu aprendi algumas coisas e uma das principais coisas que eu aprendi foi, não parar, não desistir, não desanimar. Fazer o que for necessário para poder alcançar os objetivos e alcançar o sucesso que você almeja. E o que que é sucesso? Ah, depende. Na minha época, simplesmente era ter um mistura, cara, acredita? Mistura, faltava até mistura dentro de casa. Pra quem não sabe essa expressão mistura, lá no Rio de Janeiro, mistura é uma carne, né, tem a base, o arroz, feijão e mistura. E eu sempre, tipo, faltava isso às vezes, né, então eu esse era um sucesso pra mim, que na época na China eu tinha em abundância, chegou no Brasil, chegou a faltar, tá. E uma outra coisa também que eu aprendi bastante foi não aceitar as realidades que eu estava vivendo. Imagine se eu aceitasse. Eu voltei pra China, eu tive a inocência de pegar todo o meu dinheiro, sem instrução nenhuma, e colocar na reforma da casa da minha mãe. Éramos uma casa de 4 cômodos, e eu transformei essa casa em 11 cômodos, só que o meu dinheiro acabou. Eu não fiz conta, não sabia nada, comprei o material, paguei o pedreiro, enfim, foi uma confusão danada. O dinheiro acabou, eu não consegui completar, e nesse processo de obra, né, nós estávamos morando num quartinho, tá, um quartinho de 2 cômodos, que o banheiro era do lado de fora. E eu vi aquela situação, cara, uma situação bem precária. O chão era de nem de piso era de barro, o chão não tinha piso, não tinha nem cimento, era de barro, e nós cobrimos com um tapete, né, então você imagina como que ficou os estados daquele tapete depois. E quando chovia, eu tinha que ir na chuva para poder ir no banheiro, e o banheiro não tinha teto, porque eu derrubei a casa toda e só mantive o banheiro justamente para a gente poder continuar usando o banheiro enquanto a obra continuava. Eu sei que foi bem complexo, só que eu tomei uma atitude, eu tomei uma decisão de falar: "Pô, eu não aceito essa realidade". Putz, aí foi a chave. As coisas começou a mudar. Eu tomei uma atitude, saí daquela casa, né, e fui morar. Na época eu estava namorando, eu fui morar com a minha namorada na época, depois eu fui pra casa do meu pai, que meu pai, ele era divorciado da minha mãe, imagina a família que a base familiar que eu tive nessa época era uma confusão danada. Então eu fui morar com a minha mãe, eu fui morar com meu pai na verdade, né, eu não aceitava mais aquela situação, meu pai já morava de casa de aluguel, era quarto, sala, cozinha e banheiro, a casa com piso e tudo mais, enfim, eu fui morar de aluguel com meu pai. Então nessa fase aqui, uma boa situação que você precisa, se atentar na tua vida é, primeiro, não aceitar a situação que você está vivendo, caso essa situação não seja uma coisa que você queira de fato. Aceita não, velho. Aceita não. Se você aceitar, o que que vai fazer você mudar? O que que vai fazer você estender ali, fazer uma um esforço maior para você mudar? Não vai. Se você aceitar, já era. Não tá bom. Não, para mim não estava bom não. Dali começou, fui arrumar um emprego, do emprego eu acordava 4 e pouca da manhã, pegou no ônibus, né, e a gangorra indo, subindo, descendo. Eu fui mandado embora do emprego, enfim, foi um monte de coisa, foi um monte de coisa. Até coloquei aqui, ó, que chegou um ponto que eu já não queria mais ficar no Brasil, eu pensando na China, né, e quando eu saí da China eu falei assim pra mim mesmo: "Cara, se eu voltar pra China as coisas vão ser diferentes". Por quê?
de todo esse período que eu passei no Brasil, foi 1 ano e um pouquinho, que eu passei por tudo isso que eu tô falando, e eu nunca desisti, eu nunca tive a mentalidade: Nossa, que brabo, deu ruim, agora eu vou ter que" não, 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 não. Eu fiz o que tinha eu passei pelo que eu precisava passar, eu fiz o que eu precisei fazer, mas a minha mentalidade ainda estava: "Cara, eu vou voltar pra lá, eu vou crescer, independentemente como que vai ser, eu vou fazer". Aí você tem que ter a atitude do seguinte: não adianta você ficar sentado no sofá esperando, né, Deus fazer alguma coisa, tá. Deus vai fazer a parte, o que cabe a ele fazer, o que nós não conseguiríamos fazer, mas você precisa fazer a sua parte. Toma atitude, velho. Eu tomei atitude. Lembra da Paula que me levou pra China? Então, ela voltou pra China, eu não sabia. Eu perdi o contato com ela, e um dia, eu lembro da cena, eu tinha trago um computador, né, eu tinha um laptop, uma das heranças que eu trouxe da China para o Brasil da época, na época isso era em 2012, né, já era 2013. Eu estava no quarto, né, do meu pai, eu estava no quarto do meu pai, eu dormia com meu pai inclusive na época, eu estava no quarto, e a minha mesa era uma tábua de passar roupa. E eu tinha um modem de internet, não tinha nem cabo, não tinha nem Wi-Fi, tinha um modem de internet que eu pagava todos os meses. Eu estava sentado lá e no Facebook, no Messenger, apareceu lá, eu fui ver as pessoas que estavam online, apareceu Ana Paula Online. Eu: "Caraca, velho, quanto tempo eu não falo com a Paula. E aí, Paula, tudo bem? Como é que você tá, velho? Como é que estão as coisas?" "Pô, Léo", e ela respondeu: "Ô, Léo, tudo bem? Tô bem, cara, voltei pra China." Eu falei: "Oi?" Ela: "É, pô, voltei pra China e tal. Fiquei um tempo no Brasil, mas não tava muito legal não no Brasil não." Eu falei: "Ah, não, o Brasil por enquanto não dá pra mim não, deixa eu se eu voltar." Eu perguntei para o dono do lado, o gerente: "Lembra do João?" Eu falei: "Lembro, pô." Então, comentei com ele que eu queria voltar, a empresa estava expandindo, abrindo novas sedes lá na China, e eu voltei, eu tô aqui na China. "E você, cara, como é que você tá?" Eu falei: "Pô, Paulo, eu tô na mesma situação, cara. A situação aqui no Brasil não tá legal, eu tô doido pra voltar pra China." Ela me falou assim: "Léo, sério? Por que você nunca falou?" Aí eu: "Putz, mano, é verdade." Eu fui basicamente mandado embora, não renovaram meu contrato porque eu não falei. E eu fiquei 1 ano e pouco no Brasil porque eu não falei, não perguntei. E Deus iluminou ali minha mente naquele momento de mandar uma mensagem, de falar com a Paula, né, eu não falava com ela, eu acho que tinha mais o tempo que eu cheguei no Brasil, uma semana depois a gente perdeu o contato, eu acho que eu nunca mais falei com a Paula, nunca mais a procurei, e nunca mais falei com o pessoal da China também, que eu tinha um contato de todo mundo. Eu poderia perguntar. Enfim, ela falou: "Ó, fiquei sabendo que a empresa tá abrindo novas sedes e, manda mensagem pra ele, cara. Manda mensagem pra ele que eu acho que vai ser legal. Acho que ele vai gostar de saber que você quer voltar pra China." Fiz isso. Mandei mensagem para o João e pasme, eles não queriam que eu fosse embora, porque pra eles, né, tem uma pessoa que já se acostumou com a China, que não é muito fácil se acostumar, largar a família e tal. Eu, nessa época, não dei nenhum problema, assim, de saudade, de querer largar tudo e ir embora, que teve casos, sim, de pessoa que saiu do Brasil, veio pra China e alguns meses depois não aguentou a saudade da família, eh, é um outro país, uma outra cultura, não aguentou e saiu fora, abandonou, pegou as coisas, foi para o aeroporto, marcou sua própria passagem e foi embora. Foi isso. E ele não queria que eu fosse embora. Foi onde que eu descobri que eu basicamente voltei para o Brasil por falta de comunicação, né. Eu tive essa oportunidade de novo e falei com ele, ele falou: "Cara, monta uma banda, né, arruma uma cantora, arruma um percussionista e vem." Fiz isso, não lembro quantos meses foi, mas acho que em 2, 3 meses eu já estava na China de novo. E daí, eu coloquei aqui, ó, objetivo definido, tá. Ter ferramentas que você já tem, isso aqui eu já falei, em 2009, 2012 eu acabei de contar, a gangorra, a atitude de pedir, perguntar para voltar, foi o que eu fiz, objetivo definido. Eu estava fazendo um resumo aqui agora do que nós falamos, e aqui vem o objetivo definido. Quando eu voltei pra China, eu voltei com um objetivo definido muito claro. Eu vou aprender a trabalhar com importação, não importa. Eu vou aprender a trabalhar com importação, porém, para trabalhar com importação, eu precisava me comunicar. Eu precisava falar com fornecedores aqui na China. E eu não falava inglês. Eu não falava chinês. Morando 2 anos na China, eu não aprendi nada. E a primeira atitude que eu fiz foi pagar um curso de inglês. Eu saí do Brasil com dívidas, obviamente, né, meu primeiro salário
Eu fui lá, paguei minhas dívidas. Eu lembro de uma dívida que eu tinha com o antigo baterista que eu tocava, que eu voltei pro Brasil, continuei na música, né. Eu tocava com um baterista, ele me emprestou o nome dele para eu poder tirar um rádio Nextel, uma linha da Nextel na época, que era rádio Nextel, era muito utilizado. E paguei essa dívida, paguei o pessoal, fiz tudo certinho, pum. Aí comecei a focar, contratei uma professora de inglês e comecei a trabalhar com na música e com a mentalidade no inglês, a mentalidade na importação. Eu coloquei até aqui, ó, precisa de tudo caminho, mais mentalidade. E se você não tiver uma mentalidade de saber o que você quer, você pode ficar muito perdido no meio do caminho, você não vai saber para onde você vai, tá? Como assim, Léo? O que você quer, cara? É uma pergunta muito simples, que muitas pessoas não sabem. Como que você vai estar daqui a 2 anos? Tô falando com você mesmo, você sabe isso, claro. Porque quando eu pergunto para 10 pessoas, entre 10 pessoas eu já fiz esse experimento, 9 pessoas não sabem me responder com clareza o que quer. E eu inconscientemente, depois eu li vários livros aqui atrás, eu tenho vários livros aqui, que fala justamente sobre isso, objetivo definido. Tem um cara que eu adoro, que é o Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Esse livro mudou minha vida. Mas esse livro eu fui ler em 2015, 2016, inconscientemente, hoje eu acredito, né, na fé que eu carrego, que Deus colocou isso dentro de mim, né. E depois que eu vi que tinha várias pessoas que já tinham escrito sobre isso. Eu vim do Brasil sabendo que eu vou trabalhar com importação. Meu segundo salário, que o primeiro foi pagar minhas dívidas, meu segundo salário foi investir no curso de inglês, porque para eu aprender, para eu trabalhar com importação, eu precisava me comunicar com os chineses e eu não sabia falar nada. Eu sabia falar algumas palavras, pô, eu não sabia ter um diálogo. Então, o objetivo definido é muito importante, saber o que quer, né, onde você está trabalhando, tá bom? Você quer um emprego melhor? Você já tem uma área de atuação? Você quer empreender? O que você quer? Daqui a 5 anos, como que você vai estar? Você quer estar onde? Mas não vem com uma pergunta rasa, não vem com uma resposta rasa, porque a resposta rasa só vai te manter onde você tá. O seu conhecimento, as suas atitudes te trouxe exatamente onde você está hoje, tá bom? Se tá bom, talvez esse papo aqui não é pra você. Se não está bom, se você quer melhora, talvez esse papo aqui seja pra você, eu posso te ajudar, porque eu passei por essa rua, né. Então, eh ter claro o que eu queria foi muito importante, porque a ferramenta que foi utilizada por Deus 2 vezes para poder me tirar do Brasil, já estava começando a se esgotar. Porque ia chegar um momento que eu não ia conseguir, ou eu não ia conseguir alcançar o que eu desejava de fato, né, que acho que você vai aumentando os seus desejos, as suas buscas, né. A música, ela me levou até ali, se eu quisesse chegar até lá, na época foi assim, a música me trouxe até aqui. Se eu quisesse chegar até lá, para o outro caminho, eu precisava aprender novas coisas. E você? O que você quer? Começa a definir. Você quer ganhar mais? Se você quer ganhar mais na profissão que você já atua, provavelmente você vai ter que se especializar, né, aprender novas funções. Hoje nós estamos na era da internet, quem não está vendendo na internet está deixando dinheiro na mesa. Você sabe mexer com internet, com tráfego, com trafego, não tráfego, tá? Tráfego, gestão de tráfego na internet, social media, e-commerce. Agora nós estamos na era da IA, né, inteligência artificial. No seu trabalho você tem algum curso especializado que você possa fazer? O que você quer? Você tem que ter claro para você saber as atitudes novas que você precisa ter. Porque tem uma frase que eu gosto bastante, que essa frase é de Albert Einstein: "Loucas são as pessoas que fazem as mesmas coisas e querem resultados diferentes". Eu me vi fazendo coisas diferentes para poder alcançar o resultado novo que eu tenho hoje, né. O inglês foi um deles. Uma outra coisa também, que eu até coloquei aqui, ó, ter uma atitude. Sem saber, eu já sabia me posicionar. Essas anotações que a gente tem, né, a gente faz umas anotações que você lê assim, que não faz sem pé e sem cabeça, mas é o suficiente para você identificar o que você precisa falar. Isso aqui foi o seguinte: eu voltei pra China, comecei a trabalhar na música, né, voltei a trabalhar na música falando inglês. Um tempinho já de inglês, eu comecei a me posicionar, falando para as pessoas que eu já trabalhava com importação. Não sabia nada, mas eu já me posicionava falando que sim, eu trabalho com importação. Eh, Aqui na China, tinha várias empresas brasileiras que trabalhavam já com importação. E eu li um livro, cara, eu indico esse livro pra caramba, tá. Eu acho que eu nem terminei esse livro, mas a parte que eu li nesse livro, esse livro marcou minha vida, que, eh, não sei o que do empreendedor.
Eu vou lembrar o nome do livro. Putz, eu não sei o quê. O Mito do Empreendedor. Eu vou até colocar aqui. O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor é um livro que uma parte desse livro ele conta, né, que se você quer empreender em alguma coisa, se quer fazer alguma coisa, a melhor forma de você, mais assertiva de você, antes de você empreender, vá trabalhar nesse tipo de empreendimento que você quer abrir. Se você quer abrir, por exemplo, o livro fala de uma padaria, usa o exemplo de uma de uma cliente dele que ele dava palestra, ele dava consultoria, algo assim, que a mulher queria abrir uma confeitaria, uma padaria, e ela foi trabalhar. Ele aconselhou ela a trabalhar na padaria para ela poder de fato ver como é que funciona todo o processo de compra de maquinário, todo o processo interno de uma padaria, os funcionários que você precisa, os conhecimentos que você precisa, os fornecedores que você precisa. E tem uma parte que ele fala assim, ó, se você precisar, se for necessário, trabalhe até de graça. Se você não conseguir um emprego numa padaria, vá trabalhar de graça, vai fazer alguma coisa, mas que aprenda por dentro, porque daí você vai ter duas coisas. Primeiro, o que de fato funciona dentro de uma padaria, e se você de fato tem, se você se encaixa com esse tipo de trabalho, né? Senão você vai investir uma grana muito alta, você vai abrir um negócio, você vai começar para chegar lá na frente e ver, putz, eu não tô gostando disso não. Né? Que sim, dá para você trabalhar numa coisa que você gosta, dá para fazer coisas que você faria até de graça e, na verdade, você ganhar dinheiro com isso. Não é aquela sensação que você tem na segunda-feira de acordar cedo, putz, mais uma semana. Não, você vai acordar na segunda-feira, caraca, mais uma semana, velho, porque você trabalha no que você gosta. Porque essa sensação que você tem, essa sensação que você tem de acordar, chegar no domingo, quando você escuta aquela música do Fantástico, você vê, caraca, velho, acabou a semana de novo, amanhã começa tudo de novo. Eu já tive essa sensação, é muito ruim. E eu não tenho essa sensação há anos. E eu não estou de contando uma bobeira aqui ou tentando te animar, não. É real. Eu ouvi isso no passado. Trabalhando numa coisa que você gosta. Eu não tenho mais esse negócio de segunda-feira, de domingo, há anos. Porque eu faço o que eu gosto, mas não foi assim. Para eu poder chegar nesse patamar, eu tive que aprender coisas novas, tive que aprender habilidades novas. Lembra da frase de Albert Einstein? Se você faz as mesmas coisas que você faz todos os dias e quer resultado diferente, pô, você é meio louco, né? Chamaram ele de louco uma vez. Ele entrou numa faculdade, Albert Einstein, e recusaram ele porque chamaram ele de louco. Cara, você tá muito na frente, você tá doido, isso daqui não faz sentido o que você tá falando, não. E ele, de uma forma de rebater, né, acredito eu, criou essa frase: loucas são as pessoas que fazem as mesmas coisas e querem resultados diferentes. Então você tem que fazer coisas novas para você alcançar resultados novos. E eu fui trabalhar de graça, né, voltando na parte do livro lá, esse livro falava sobre isso. Eu tentei arrumar um emprego, não consegui de fato, e falei para um brasileiro aqui na época, Rafael Solu. E falei, cara, deixa eu trabalhar com você, velho. Ele, Léo, não tem como pagar salário, você não sabe. Eu falei, não quero nada, mano. Só deixa eu estar com você. Eu comecei a trabalhar de graça para esse cara. Eu não lembro quanto tempo foi, mas foi bastante tempo que eu comecei a trabalhar de graça para esse cara e eu comecei a entender mais sobre essa parte da importação. Na época, eu já estava com um inglês legal e tem uma fase na minha vida que eu preciso abrir um parênteses e falar, mas deixa eu só finalizar esse raciocínio aqui, que é de você ter a mentalidade de se posicionar. Mesmo que você ainda não se posicione como tal. Pô, vou começar um curso agora de internet, vou começar a trabalhar como social media. Eu sou social media. Eu sou social media. Vai começar a estudar tráfego pago, vai começar a vender produtos na internet. Eu trabalho com isso aqui. Eu contratei um cara que se tornou o meu, o meu diretor na época, há 2 anos, em 2022, assim. Eu estava procurando um gestor de tráfego, a pessoa que sobe as campanhas, sabe aqueles impulsionar que você vê no Facebook? Tem uma outra plataforma por trás para poder fazer isso melhor, que é a do próprio Facebook, né? Então, eu estava precisando de um cara para poder trabalhar para mim e ele falou que ele era gestor de tráfego e o fila da mãe não era. Mas ele se posicionou, falou que é. Eu falei, cara, você consegue subir uma campanha na minha frente amanhã? Ele falou, consigo. O cara passou a noite toda estudando e foi lá e de fato ele subiu a campanha na minha frente, mesmo não tendo experiência. Mas era o que eu precisava no início. Eu passei para ele o que eu precisava, ele fez o que fez. Ele começou ganhando R$ 500 comigo, né? E menos de 1 ano e meio, 2 anos, ele estava ganhando R$ 4.000. E hoje ele é um empresário e está tirando em média de 30 a 40 mil reais por mês.
E se ele não se posicionasse naquela época, talvez eu não teria contratado ele. E ele fala que, eu até me orgulho com isso, ele fala: "Cara, você basicamente mudou minha vida, que você me deu a ferramenta para isso". Ele fazia faculdade, ele fazia um monte de coisa, eu falo para ele que não, eu não mudei a sua vida. Talvez eu fui uma ponte e te dei acesso, mas quem fez foi você. Então, é um pequeno exemplo aí para você ver como se posicionar faz muito bem, como você se impor faz muito bem para você ter sucesso aí nessa caminhada. É muito importante, tá? Você ter esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude mental em falar: "Pô, já faço, já sou". E foi isso que começou a abrir as portas para mim na época. Eu me posicionava lá no lá no restaurante, quando eu trabalhava, eu já me posicionava como: "Cara, eu trabalho com importação, eu trabalho com importação". Na churrascaria que eu trabalhava, ia muito brasileiro, principalmente na época de feira. Você já deve ter ouvido falar na Canton Fair. Se não, a Canton Fair é a maior feira multissetorial do mundo e acontece aqui na China. A China é o país da exportação, né, quando se fala de China, cara, eu preciso importar da China, né. Então, enfim, ia muito brasileiro lá e a maioria dos brasileiros que ia pra lá, eles iam no restaurante, estavam na China pra poder importar. E eu falava assim: "Não, eu trabalho com importação, pô, trabalho com importação, trabalho com importação". Então eu já me posicionava. Eu conheci o primeiro cliente que estava precisando comprar mochila e precisando comprar película, eu comecei a negociar com ele, pra ele. Tem um período dessa história que é muito importante. Olha como que esse tipo de mentalidade, esse tipo de posicionamento mental é importante. Cara, Léo, por que você fala tanto de mentalidade? Não é mindset, é a mesma coisa, cara, mas se tem muita gente que acha palhaçada esse negócio de autoajuda, mindset, continua com esse pensamento que você vai continuar onde você tá. Não tô te julgando não, tô te falando uma realidade, porque eu era essa pessoa. Eu falava: esse negócio de autoajuda, você tá maluco? Essa palhaçada, galera, não é não. Você é o que você pensa, cara. Não é, velho. Pior que não é, mano. Tá aqui um ex-favelado, empresário na China, com uma estrutura, graças a Deus, uma família, minha esposa inclusive tá ali, grávida de quase 8 meses de 8 meses e meio. Sofia tá vindo aí, minha filha tá em casa agora ali brincando lá no condomínio, consigo dar uma estabilidade, um condomínio bacana aqui pra ela, numa dos melhores lugares da cidade. Esse escritório aqui, ele está localizado no melhor lugar da cidade de Guangzhou. Imagina isso. Imagina, então, o pensamento, a mentalidade, a forma de você pensar e se posicionar é muito importante. Então não enxerga isso como besteira, esse negócio de mentalidade não, porque eu tinha esse mesmo pensamento e talvez, tudo que eu alcancei hoje, tudo que eu tenho hoje, poderia ter sido muito mais rápido se eu tivesse entendido que realmente a forma que você se posiciona, a forma que você pensa pode acelerar o seu processo ou não, tá? Tem uma passagem aqui da minha vida que é muito importante, que é o idioma. Lembra que eu falei que eu estava estudando inglês? Então, eu cheguei a utilizar o inglês um pouco, tá? Eu cheguei a utilizar o inglês um pouco, mas eu percebi que se eu quisesse falar diretamente com o dono da fábrica e ter os melhores preços, as melhores negociação, eu precisava falar chinês. Eu coloquei no meu coração chinês, chinês, aprender mandarim, aprender mandarim, aprender mandarim. Eu tinha uma referência, né, que é um cara que eu amo de paixão, tá aqui na China há anos, que é o Fernando Andrade. Se você ver esse vídeo, meu querido, amo sua vida, tá? E obrigado por ter se tornado uma referência pra mim na época. Eu vi esse cara falando mandarim, eu falei: "Putz, eu nunca vou falar mandarim na vida, velho, nunca, você tá louco, esquece". Esquece. Só que papai do céu já tinha preparado umas coisas aí no caminho, né. Eu tô no meu segundo casamento e, em nome de Jesus, vai ser o último. Na época que eu casei com a mãe da Jéssica, eu já vou contar essa história, eu não era cristão, eu não conhecia nada sobre a palavra de Deus, enfim, então, na época eu cometi alguns erros, vamos se dizer assim, né, não ter escolhido o melhor, mas tudo que acontece na nossa vida eu acredito que serve e é uma bênção se você enxergar numa forma de crescimento, e foi porque se eu não tivesse tido a Jéssica, eu não estaria aqui hoje. Vou contar essa história de uma forma resumida, mas vou contar essa história. Eu conheci uma menina, tá, que eu gostei muito dela, ela largou. Eu me mudei
A gente ficou junto durante um período, eu te precisei me mudar de um outro estado, eu saí de um estado que eu estava, fui para um outro estado por conta do restaurante, né. Eles faziam esse ciclo, às vezes, de trocar um músico de um lugar para uma outra casa, para poder dar uma modificada ali, né. E teve uma vez que eu estava nessa cidade, eu precisei me mudar. Eu vim para a cidade que eu moro hoje, chamada Guangzhou, China, e daí, eh, ela abandonou tudo, ela abandonou e veio pra cá. Eu tô fazendo assim porque o pessoal tá acendendo a luz aqui e o Tui tá atrapalhando aqui. Ela abandonou e veio se mudar, ela se mudou pra cá e tal e veio pra cá. Ela veio pra cá. Então, eh, a gente começou a ficar junto, ela engravidou da Jéssica e um tempo depois a gente acabou se separando. Nesse processo que eu comecei a namorar com ela, pasmem, eu comecei a namorar com ela e simplesmente eu não falava nada de chinês. Eu comecei a namorar a mãe da minha filha com tradutor. Eu lembro da cena, cara, sentada na cama, assim, e eu do outro lado, eu com tradutor e ela com tradutor, na época já tinha smartphone, a gente conversando, assim, isso em 2014, vai, a Jéssica nasceu em 2016. 2014, ela engravidou em 2015, a Jéssica nasceu em 2016, foi mais ou menos isso. A gente começou a namorar, e eu comecei a namorar com ela com tradutor, não falava, eu sabia muitas palavras em chinês, né, eu estava focando no inglês, mas só que eu não dava, não dava, não dava. E daí, aconteceu o quê? Eu comecei de tanto todo dia falar mandarim com ela, eu aprendi o mandarim na marra. Eu lembro que no dia do meu casamento com ela, eu levei o tradutor, porque eu tinha que assinar algumas coisas lá, eu não sabia, cara, imagina. Eu tendo que assinar as coisas lá, eu não sabia direito. O meu chinês era tão ruim na época que ela era a minha tradutora com os pais dela. Eu falava em mandarim com ela para ela poder traduzir para os pais delas, porque eu acho que você vai se identificar. Você criança, tá, criança de 2, 3 anos fala tudo enrolado, né, e só os pais conseguem entender o que a criança tá falando pela convivência. Era mais ou menos o meu caso com ela, que a minha pronúncia era muito ruim. O mandarim, ele é muito doido, cara, o mandarim tem tonalidade. Eu vou falar algumas palavras aqui que você vai dar risada, eu tenho certeza. Ma, ma. Eu falei 4 palavras completamente diferentes. O mandarim é muito doido, cara. Ma, de pergunta. O exemplo, Nitifanlamá, isso significa você já comeu, o mar no final é de pergunta. Ma é mãe, ma, cavalo. É muito doido, é muito doido. Dora, coleta, a minha esposa tá aqui, eu vou perguntar pra ela qual é o ma de cavalo. Can you explain to me about the horse? Horse in Chinese. It's ma ou ma? Ma. Como é que, how to say ma em inglês, em chinês? Ma. O mani, ma. O mani é de brigar. E Hayoigama. Você conseguiu entender? É meio doido. É meio doido, cara, esse mandarim. E eu comecei a estudar essa bagaça. E em pouco tempo eu estava falando mandarim. E quando eu fui ver, eu já estava fluente. Essa aqui que eu acabei de chamar aqui é a Dora, minha esposa, minha atual esposa e minha única esposa. E daí foi bem interessante essa situação e eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, comecei a fazer um monte de coisa ali de fato no mandarim, mas eu aprendi o mandarim na marra. E esse questão de me posicionar, aprender o mandarim, chegou um cara lá no restaurante, eu ainda estava no restaurante, e foi onde que a Semijóis, que é um dos principais trabalhos que eu faço hoje, eh, veio falar comigo. Ele me viu falando com a mãe da minha filha: "Cara, você fala mandarim, velho?" Eu falei: "Falo, falo mandarim". Ele: "Rapaz, você tem interesse não, velho, de fazer um trabalho comigo?" Eu falei: "Como assim? Fazer um trabalho comigo, cara, traduzir, eu não falo inglês, não falo português, eu não falo inglês, eu não falo chinês, eu preciso visitar uma fábrica e tal". Eu falei: "Pô, vamos sim, velho". Falei pra ele o valor da minha diária, combinamos lá, e foi onde que eu conheci o mercado de semijoias. Conheci o mercado de semijoias e me apaixonei por esse mercado, eu vi que era um mercado muito promissor, um mercado muito grande, e a facilidade do mandarim, né, me fez eu fazer esse trabalho com ele, enxergar o trabalho do mercado de semijoias. Enfim, fiz vários contatos. Fiz o trabalho com ele durante um tempo e depois eu segui esse caminho. Eu já era agente, já trabalhava com importação, já trabalhava com alguns clientes, né, falei do restaurante lá que eu conheci o cara, e foi muito top que eu conheci esse mercado. E daí, chegou uma situação muito interessante, né, renúncia, até coloquei aqui, ó.
renúncia. Eu, aqui nessa cidade, em Guangzhou, trabalhando com semijóias, eu já tinha saído do restaurante, depois eu conto essa história. E olha como é que vai vendo a forma de você pensar, como que muda completamente sua vida. O meu mandarim não estava muito legal, eu era fluente com a minha esposa, com a minha ex-esposa no caso, né? Eu era fluente com ela, mas com as outras pessoas eu tinha dificuldade de comunicar, porque a minha pronúncia, você viu, né? Se você não falar no tom certinho, a minha pronúncia era muito ruim. E eu estava aqui nessa cidade, eu convivia muito com um brasileiro, sabe? Eu convivia muito com brasileiro, então eu não conseguia me aprofundar muito. E eu tive um medo na época de ser um cara muito genérico, sabe? Eu vi na época no restaurante um cara que trabalhava muitos anos no restaurante, né, ganhando um salário top pra gente na época, era um salário muito top comparado com o nosso. Eu queria ser ele. O cara, infelizmente, ele estava com 50 anos, ele ficou doente, ele precisou ir embora e me deu um medo. Eu falei, cara, se a única arte que eu tenho, que é a música, se acontecer alguma coisa comigo, eu ficar doente, ferrou, velho. Então eu tive essa visão. A mesma coisa aconteceu com a parte de importação. Lembra do brasileiro que eu comecei a trabalhar de graça para ele? Então, ele quebrou. Ele trabalhava no formato de agente genérico, ele não tinha uma profissão, um produto focado ali num produto, onde que ele conseguiria dominar aquele mercado. Ele tinha vários clientes. Eu vi outros brasileiros também tendo a mesma dificuldade. E, infelizmente, aconteceu de vários escritórios aqui de brasileiro fechar. E eu não queria isso pra mim, né? Então eu te coloquei na cabeça, cara, eu preciso me aprofundar, me aprofundar, me aprofundar, até que no mercado de semijóias eu fui conhecer uma fábrica, né? E esse cara já tinha ido pro Brasil, o mercado dele era brasileiro, ele viu um brasileiro falando mandarim, enfim, é a Xingyu, quem já me conhece sabe. A Xingyu, basicamente, eu tive uma grande experiência ali com a Xingyu, só que eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida, de renunciar e baixar. Lembra da gangorra? A vida vai te levar pra esse lado, velho. Antes de melhorar, vai piorar. Se você for pra academia, você vai pra academia, antes de você ficar forte, você vai ficar todo dolorido. Quem malha sabe o que eu tô falando. Vai ficar dolorido durante um tempo até você começar a se acostumar ali, o seu corpo começar a se acostumar e criar os músculos e os resultados que você deseja, né? Se você quer se tornar um médico, sua vida vai lá pra baixo. Você tá aqui. Você vai lá pra baixo. Esquece final de semana, esquece tudo que você vai ter que pagar uma faculdade. Você vai ter que estudar durante 4, 5, 6 anos até você ter ali a carteirinha de médico, né? Então tem muita coisa no meio do caminho até chegar ali de fato os resultados que você quer. E aconteceu isso comigo. Eu desci, eu fui para trabalhar nessa empresa e ele me propôs uma coisa que foi difícil. Foi difícil. Por quê? Eu estava aqui já fora do restaurante, fazendo os meus trabalhos, fazendo as coisas. Na época eu ganhava em torno de 15 mil. Ele me ofereceu 6,5. Eu vou repetir. Eu ganhava uma média, tá? De uns 15 mil mais ou menos na moeda aqui da China. Ele me ofereceu 6,5 de salário. Baqueou, era uma cidade pequena, ou seja, eu estava saindo de uma cidade grande, bem estruturada, para o interior. Trabalhar na fábrica de semijóias. Rapaz, ali mexeu comigo. Só que no fundo, Deus já tinha plantado essa semente no meu coração que eu precisava passar por aquilo ali. Eu precisava me aprofundar no mercado, eu precisava ter uma experiência, trabalhar no chão de fábrica, conhecer novos chineses, aprimorar o meu chinês, aprimorar a minha gestão, aprimorar um monte de coisa. E empreender na empresa de outras pessoas para que no futuro eu possa empreender para mim mesmo. Que eu não imaginava que eu ia ter o que eu tenho hoje, eu não imaginava que eu ia ter essa estrutura hoje. Graças a Deus a empresa está crescendo, estamos fazendo entrevista com uma pessoa ali agora. E como que eu consegui gerir tudo isso se eu não tivesse a mínima visão? Eu não tive essa experiência no Brasil, eu só era músico no Brasil, a vida inteira. Eu trabalhei no estaleiro durante pouco período, 4, 5 meses. Né? Eu sou maçariqueiro e soldador de profissão na carteira. Minha carteira ficou assinada há pouco tempo, nem sei onde está minha carteira. Então eu não tinha essa noção, eu precisava ir para lá. E de fato, a mãe da Jéssica não queria na época, então foi uma briga para poder convencê-la, mas eu topei, porque ele falou uma palavra: comissão. Foi onde eu entendi o que é empreendedorismo, venda. Foi ali na marra ali que eu aprendi, no chão de fábrica. Eu fiz uma matemática muito simples. Eu abandonei o meu status, da qualidade de vida que eu tinha aqui em Guangzhou, para poder ganhar 6.500 RMB. Mas eu fiz uma matemática, cara. Eu fiz uma matemática. Qual foi a matemática? Eu vou pagar quanto de aluguel? X, 2.000 na época. Eu tenho meu visto, que eu já era casado, então eu tenho visto de família, então não preciso me preocupar com o visto.
O imigrante precisa de visto. Ponto. A Jéssica já tinha nascido, estava com 3 meses e mamava peito. Eu ia gastar com fralda, ia gastar com saúde, com alguma coisa assim. Eu sei que na última linha ainda estava me sobrando R$ 1.000. E o pensamento que eu tive, eu não sou o cara inteligente. Esse pensamento foi Deus que colocou em mim. O pensamento que eu tive foi: eu estou ganhando R$ 1.000, mil RMB, a moeda chinesa, para poder estar fazendo uma faculdade. Eu tô ganhando para isso, cara. Eu vou praticar o meu chinês, eu vou praticar o meu inglês, eu vou aprender de fato no chão de fábrica sobre uma empresa e ainda vou estar ganhando para isso. E quiçá, se eu me sair bem, ainda vou ter comissão. Ou seja, eu desci de fato ali, foi um período ruim ali na época. Eu fiquei uns 7 meses ali sem fazer nada, 8, 9 meses. No 9º mês as coisas começaram a clarear, porque no 6º mês eu comecei a fazer tirar pedido. No 7º, 8º mês as comissões começaram a entrar, aí foi como uma gangorra. Gangorra não, como é que se fala? Juro composto. Foi igual bola de neve, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Em 1 ano e um pouquinho, tava de carro zero. Em 1 ano e pouquinho já tava de carro zero. Em menos de 2 anos eu tinha atingido o posto de gerente de vendas da empresa, né? Onde que a empresa bancou a minha primeira viagem para ir para o Brasil, que viu que eu estava pronto, trouxe bastante resultado para a empresa. Depois eu virei gerente geral de vendas da empresa, assumindo todo o portfólio ali de brasileiros, né, da empresa. E logo na sequência eu me tornei diretor geral, que entrou uma coisa chamada a pandemia. Na pandemia eu tive que passar por um processo ali de aprendizado, de marketing, aprender sobre eu não sabia postar nada nem no Instagram, nem Instagram tinha direito. E na época eu tive que aprender sobre marketing, porque todo mundo parou e tive que usar a internet. Então, aprendi sobre marketing, desculpa, aprendi sobre marketing, aprendi sobre gestão, sobre rede social, sobre tudo. Foi um período bem complexo. Hoje eu sou especialista, tenho uma agência de marketing, né? Mas na época foi bem complexo. Levamos a empresa, a Xingyu, de 0 a mais de 6 milhões de faturamento anual. Eu falo que levamos, que não foi só eu, foi eu e minha equipe, né? Mas na minha gestão, né, na minha gerência, foi onde que eu me tornei diretor geral da empresa. Eu tive um salto gigantesco ali, eu já estava bem estabilizado, enfim. Até que no ano de 2023 eu tomei uma decisão de sair de lá e abrir a minha própria empresa, que é essa empresa que você está aqui, onde eu estou gravando aqui, que é um espaço do meu estúdio aqui, né? E tudo isso no espaço de 7 anos, né? De quando eu voltei para a China em 2013 até hoje. E num total de 17 anos que eu tô na China, onde eu saí lá da favela, de um favelado, para multiempresário. Abri meu escritório aqui, tá fazendo um grande sucesso, graças ao meu bom Deus, né? Graças ao meu bom Deus. As coisas estão crescendo. Multiempresário. Então, continuamos trabalhando no mercado de semijoias, mas também no mercado de importação. Outros mercados, prestando consultoria, fazendo um monte de coisa. Sócio de algumas empresas no Brasil, tenho 2 empresas no Brasil e aqui na China, lembra da Xingyu? Então, eu me tornei sócio da Xingyu. Então, a empresa viu o valor que nós conseguimos levar para a empresa e me fez a proposta e eu, de fato, ali aceitei. Na verdade, eu me impus referente a isso, né? E a empresa aceitou, viu que, de fato, valeria muito a pena, porque precisa. Então, hoje nós somos sócio dessa empresa também, além dessa empresa aqui. Então, multiempresário aqui na China e no Brasil também. Então, esse vídeo que eu quis trazer para você, esse episódio de hoje, que é um episódio inicial, eu quis trazer alguns pontos muito importantes. Quero fazer uma reflexão aqui com você. Mentalidade de favelado a multiempresário na China. Eu quis contar essa história para poder pontuar algumas situações que eu precisei, né, ter coragem para poder fazer. A primeira foi saber, né? Saber o que você quer e você lembrar que você tem uma ferramenta, né? Não importa o que seja, você tem alguma coisa que Deus pode usar como ferramenta na sua vida. Então, nesse processo, eu usei isso que eu tinha na época, mas eu sabia que logo no futuro eu ia precisar. No meio do caminho, você vai descobrir que você vai precisar de coisas novas. Deus vai abrindo o caminho e você vai entendendo o que você vai precisar fazer. Mas tudo começou por isso aqui. No final das contas, largar minhas anotações, tudo vai começar com o que você quer.
com a sua mentalidade, com a forma de pensar, com a forma que você encara a sua vida, tudo vai depender disso. Como você pensa, como você se enxerga. Deus já foi muito claro, você é filho. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos empregados, nós não somos escravos, nós somos filho de Deus. E é isso que nós precisamos entender e ficar claro na nossa mente, referente ao que nós somos aqui. Então, saiba que você é especial, você já tem tudo que você precisa dentro de você. Só precisa de um caminho ali, e talvez essa minha pequena história aqui, essa minha pequena experiência, faça algum sentido para você, tá? E eu vou deixar essa mensagem para você. Você já tem tudo que você precisa para você romper, para você crescer dentro de você. O meu nome, se você não me conhece, meu nome é Leonardo Santos, tá? Mais conhecido como Léo China. Moro há 17 anos na China, eu era um favelado. E hoje eu sou um multiempresário, faturando milhões aí e ajudando muitas pessoas dentro dessa caminhada, seja espiritual, seja emocional, seja pessoal, tá? Então, segue aqui o canal, espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui com você, tá? Se você gostou, comenta aqui embaixo, que eu quero de fato trocar uma ideia com você, te conhecer mais. Se inscreva no canal, dá um like. Se fez sentido para você, se você acha que alguém precisa ouvir essa história, precisa ouvir essa mensagem, cara, compartilha esse vídeo com ela. Vai ser uma boa. Pode de fato ali abrir a mente, você pode mudar ali a perspectiva de muitas pessoas só com um simples compartilhamento, mas só se fizer sentido para você e se de fato você conhecer alguém que precisa ouvir essa história. E não vai acabar aqui não, tá? No meio do caminho, o que eu precisei aprender, o que eu precisei é ler, o que eu precisei ouvir. Eu escuto muito podcast, eu escuto muito audiolivro, eu leio, mas eu escuto mais do que eu leio, né? Essa minha jornada, como que eu me tornei cristão, como que Deus entrou na minha vida, todos os estudos que eu precisei, os cursos que eu precisei fazer. Então eu vou estar compartilhando todo esse caminho aqui, porque eu tenho uma missão, tá? Eu ajudo pessoas comuns a ter um caminho de crescimento pessoal e profissional. É essa minha visão, esse é meu propósito, essa é minha jornada de vida, caminhada, e eu quero compartilhar isso através das redes sociais, através dos vídeos aqui mais longos, podcast que ficam mais íntimos. Eu acho que esse tipo de conteúdo é muito interessante do que um simples vídeo. Eu tô procrastinando muito para poder gravar vídeo, porque tem que ter roteiro, tem que ter eu sei o que, aí vai editar e tu erra, gagueja, assim fica muito mais próximo, como se estivesse aqui na minha frente, tomando um café comigo. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar e dar um like. Se você gostou, você dá um like. Se você não gostou, você clica lá que você não gostou, que nós vamos estar procurando a melhorar, tá bom? Te vejo no próximo episódio.